Canto 3. Depois de todos alinhados juntamente com os chefes, os troianos levantaram um grito como se fossem pássaros. Era como o grito dos Grous que ressoa do céu, quando fogem ao inverno e às desmedidas tempestades. E com gritos se lançam no voo até as correntes do oceano, para trazerem aos pigmeus o destino e a morte, levando através do ar a hostilidade maléfica. Porém os aqueus avançavam em silêncio, resfolegando força, cada um desejoso de auxiliar o companheiro. Tal como quando o noto derrama nos cumes das montanhas. A bruma que aos pastores não agrada, mas que ao ladrão é mais propícia que a noite, pois apenas se consegue ver a distância do arremesso de uma pedra. Assim se levantou um turbilhão de pó sob os pés dos que marchavam, e depressa atravessaram a planície. Ora, quando estavam já perto, aproximando-se uns dos outros, dentre os troianos saiu para o combate o divino Alexandre. Aos ombros trazia uma pele de leopardo, o arco recurvo e a espada, e brandindo duas lanças de bronze à ponta, desafiou todos os melhores guerreiros dos argivos a com ele lutar corpo a corpo em tremendo combate. Dele se apercebeu o Menelau de Leto de Ares, quando avançava com largos passos à frente da hoste, e tal como o leão faminto que se regozija ao encontrar uma grande carcaça de veado chifrado ou de cabra selvagem, e vorazmente a devora, embora contra ele se lancem cães de caça e vigorosos mancebos. Assim se regozijou Menelau ao ver Alexandre divino com os olhos, pois pensava vingar-se do malfeitor, e logo do seu carro saltou armado para o chão. Mas quando Alexandre de aspecto divino o viu aparecer à frente dos combatentes, sentiu o coração atingido, e logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte, tal como o homem que nas veredas da montanha avista uma serpente e logo recua sobressaltado com os membros dominados pela tremura, as faces tomadas pela palidez. Assim se misturou na multidão de orgulhosos troianos o divino Alexandre, com medo do filho de Atreu. Mas viu Heitor, que o repreendeu com palavras humilhantes. Pares devasso, nobre guerreiro somente na cuidada aparência, desvairado por mulheres e bajulador. Quem dera que não tivesses nunca nascido, ou que tivesses morrido sem teres casado. Isso quereria eu, pois seria muito melhor assim, em vez de seres para todos motivo de censura e desprezo. Na verdade rir-se-ão os aqueus de longos cabelos, ao pensarem que combates na linha de frente porque és belo de corpo, a despeito de te faltar força de espírito e coragem. Foi assim que partiste nas naus preparadas para o alto mar, navegando o mar depois de reunidos os fiéis companheiros, e ao chegares a um povo estrangeiro trouxeste uma mulher bela, de terra longínqua, nora de homens lanceiros, como grande flagelo para teu pai, para a cidade e para todo o povo. Mas para regozijo dos teus inimigos e para tua vergonha, não te aguentarias em combate contra Menelau de Leto de Ares? Ficarias a saber de que têmpera é o homem cuja linda mulher possuis. De nada te serviria a lira ou os dons de Afrodite, muito menos os teus penteados e beleza, estatelado no pó. Mas os troianos são mesmo uns covardes. Se assim não fosse, teria sido já apedrejado por causa do mal que praticaste. A ele deu resposta Alexandre de aspecto divino. Heitor, visto que me censuras com razão, e não para lá da razão, sempre inflexível é o teu coração como o machado que, desferido através de uma prancha pelo homem conhecedor da arte de construir naus, aumenta o ímpeto de quem golpeia. Assim inflexível é o espírito que tens no peito. Não me lances a cara os dons amáveis da dourada Afrodite. Não se devem rejeitar os dons gloriosos dos deuses, que eles próprios outorgam e que nenhum homem alcançaria por sua vontade. Mas se queres que eu lute e combata, manda sentar os demais troianos e todos os aqueus. Coloca-me no meio, assim como a Menelau de Leto de Ares, para combatermos por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela vossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitai Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos, apacentadora de cavalos e a Acaia de belas mulheres. Assim falou, e Heitor sentiu grande alegria ao ouvir as palavras. Foi para o meio e conteve as falanges dos troianos, segurando a lança a meio, e todos acabaram por se sentar. Porém contra ele apontavam os arcos os aqueus de longos cabelos, com intenção de o atingir com setas ou pelo lançamento de pedras. Mas entre eles gritou alto Agamenon, senhor dos homens: Refrei-vos, ou argivo. Não dispareis, ó mancebos dos aqueus, pois parece querer dizer uma palavra Heitor do elmo faiscante. Assim falou, e eles abstiveram-se da luta, calando-se imediatamente. Então Heitor falou a ambas as partes: Ouvi de mim, troianos e aqueus de belas Cnêmides.
A palavra de Alexandre, por causa de quem surgiu o conflito. Pois ele pede aos demais troianos e a todos os aqueus, que deponham as armas na terra provedora de dons, colocando-se ele no meio, assim como Menelau dileto de Ares, para combaterem por Helena e por tudo o que lhe pertence. E aquele dos dois que vencer e mostrar ser o melhor, que esse leve para casa todas as riquezas e a mulher. Pela nossa parte, juraremos amizade com leais sacrifícios. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio. Entre eles falou então Menelau, excelente em auxílio. Ouvi-me agora vós também a mim, sobreveio uma dor grande ao meu coração. Entendo que devem separar-se. Já argivos e troianos, pois já padecestes muitas desgraças, devido ao meu conflito e ao início que lhe deu Alexandre. Que morra aquele dos dois, para quem foi já preparada a morte e o destino. Vós outros, separai-vos rapidamente. Trazei 2 carneiros, um branco e um negro, para a terra e para o sol, e para Zeus traremos outro. Ide buscar a força de Príamo, para que ele próprio faça os juramentos, visto que seus filhos são arrogantes. E perjuros, que ninguém contrarie pela força os juramentos. Desceus. Sempre inconstantes são os espíritos dos jovens. Mas quando participa um ancião, ele olha bem para trás e para a frente, para que tudo corra bem a ambas as partes. Assim falou, e regozijaram-se aqueus e troianos, esperançosos de descansarem da guerra dolorosa. Pararam os carros de cavalos nas linhas de combate. E desceram, despindo as armas, que colocaram no chão, umas junto às outras, pois havia pouco espaço de permeio. Heitor mandou para a cidadela 2 arautos, para trazerem depressa os carneiros e para chamarem Príamo. E a Taltíbio deu ordem o poderoso Agamemnon, que fosse até as côncavas naus, para trazer um carneiro. E ele não desobedeceu ao divino Agamemnon. Porém Íris chegou como mensageira junto de Helena de alvos braços, assemelhando-se à cunhada, esposa do filho de Antenor, aquela a quem desposara o poderoso Helicaon, filho de Antenor. Laódice, a mais destacada na beleza das filhas de Príamo, encontrou-a no palácio, tecendo uma grande tapeçaria de dobra dupla, purpúrea, na qual ela bordava muitas contendas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze, contendas que por causa dela tinham sofrido as mãos de Ares. Postando-se junto dela, assim lhe disse Íris de pés velozes: chega aqui, querida noiva, para observares as façanhas espantosas de troianos domadores de cavalos e de aqueus vestidos de bronze, os mesmos que antes traziam uns contra os outros na planície, a guerra de muitas lágrimas, voltados para a peleja mortífera. Estão agora em silêncio, tendo parado a batalha, estão recostados contra os escudos, e junto deles estão as lanças espetadas no chão. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater com suas longas lanças pela posse da tua pessoa. Daquele que vencer serás chamada esposa amada. Assim falando, a deusa lançou-lhe no coração a doce saudade do primeiro marido, da sua cidade e dos seus progenitores. E logo se cobriu Helena com véus brilhantes, precipitando-se para fora do quarto com lágrimas nos olhos. Não sozinha, pois 2 criadas com ela seguiam: Etra, filha de Pitel, e Clímene com olhos de plácida toura. Chegaram rapidamente às portas esqueias, aqueles que de roda de Príamo e Panto e Timetas, e Lampo e Clício e Iquetaon, Vergôntia de Ares, o Calégon e Antenor, ambos prudentes, todos estes se sentavam como anciãos junto às portas esqueias. Devido à idade tinham desistido da guerra, como oradores. Porém, eram excelentes, semelhantes a cigarras que no bosque pousam numa árvore e lançam suas vozes delicadas como lírios. Deste modo pois se sentavam na muralha os regentes dos troianos. Assim que viram Helena avançando em direção à muralha, sussurraram uns aos outros palavras aladas. Não é ignomínia que troianos e aqueus de belas Cnêmides sofram durante tanto tempo dores por causa de uma mulher destas. Maravilhosamente se assemelha ela às deusas imortais. Mas apesar de ela ser quem é, que regresse nas naus. Que aqui não fique como flagelo para nós e nossos filhos. Assim falaram. Mas Príamo com sua voz chamou Helena. Chega aqui, querida filha, e senta-te ao meu lado, para veres o teu primeiro marido, teus parentes e teu povo. Pois no meu entender não tens culpa, mas tem-no os deuses, que lançaram contra mim a guerra cheia de lágrimas dos aqueus. E para me dizeres quem é este homem guerreiro, ele que é um aqueu tão alto e tão forte. Na verdade outros haverá uma cabeça mais altos, mas nunca com os olhos vi homem mais belo, nem de aspecto tão nobre, pois parece um rei. A ele respondeu Helena, divina entre as mulheres: venerando és tu para mim, querido sogro, e terrível. Quem me dera ter tido o prazer da morte malévola, antes de para cá vir com o teu filho, deixando o tálamo.
Os parentes, a minha filha amada e a agradável companhia. Das que tinham a minha idade, mas isso não pôde acontecer. E é por isso que o choro me faz definhar. Mas responder-te-ei aquilo que me perguntas. Este é o Atrida, Agamenon de vasto poder, que é um rei excelente e um forte lanceiro. Era cunhado da cadela que sou, se é que foi mesmo. Assim falou, e o ancião, maravilhado, disse estas palavras. Ó venturoso Atrida, filho do destino, abençoado dos deuses. Muitos são os mancebos dos aqueus que tu reges. Uma vez viajei até a Frígia cheia de vinhas, onde vi muitos frígios, donos de cavalos rutilantes. O povo de Otreu e de Migdon, semelhante aos deuses, acampados ao longo das ribeiras do Sangário. Como aliado me posicionei entre eles naquele dia, em que chegaram as Amazonas, iguais dos homens. Mas nem eles eram tantos como os aqueus de olhos brilhantes. Em segundo lugar o ancião viu Ulisses e perguntou. E este aqui, querida filha, diz-me tu quem é? É mais baixo por uma cabeça que o Atrida Agamenon, mas é mais largo de ombros e de peito quando se olha para ele. As armas dele estão depostas na terra provedora de dons. Parece um carneiro no meio das linhas de combate. Assemelho a um carneiro lanzudo movendo-se, no meio de um grande rebanho de ovelhas brancas. A ele deu resposta Helena, filha de Zeus. Este é o filho de Laertes, Ulisses de Mil Ardis, que foi criado na terra de Ítaca, áspera embora seja, conhecedor de toda a espécie de dolos e planos ardilosos. A ela deu resposta o prudente Antenor. Proferiste, ó mulher, uma palavra verdadeira. Uma vez aqui veio o divino Ulisses, numa embaixada. Por causa de ti com Menelau, dileto de Ares. Recebi-os com hospitalidade e estimei-os no palácio, pelo que conheci a sua natureza e os seus planos ardilosos. Quando se imiscuíram entre os troianos reunidos, em pé sobressaía Menelau com seus largos ombros. Mas estando ambos sentados era Ulisses o mais nobre. Porém quando perante todos teceram palavras e planos. Na verdade Menelau falava com eloquência, com poucas palavras, mas muito claras, visto que não era prolixo. Nem falava sem nexo, embora fosse mais novo. Mas quando se levantava Ulisses de Mil Ardis, ficava em pé com os olhos pregados no chão, sem mover o cetro para trás ou para a frente, mas segurava-o, hirto, como quem nada compreendia. Dirias que era um palerma, alguém sem inteligência. Mas quando do peito emitia a sua voz poderosa, suas palavras como flocos de neve em dia de inverno, então outro mortal não havia que rivalizasse com Ulisses. E já não nos espantávamos com o aspecto de Ulisses. Em terceiro lugar o ancião avistou Ájax e perguntou. Quem é este outro homem aqueu, alto e forte, que pela cabeça e largos ombros sobressai entre os argivos? A ele deu resposta Helena de longos vestidos, a mulher divina. Este é o enorme Ájax, baluarte dos aqueus. E daquele lado está Idomeneu como um deus entre os cretenses, e em torno dele estão reunidos os comandantes dos cretenses. Muitas vezes o recebeu Menelau, dileto de Ares, em nossa casa, quando lá ia vindo de Creta. Mas agora vejo todos os outros aqueus de olhos brilhantes, que eu seria bem capaz de reconhecer e nomear. Só não consigo ver dois condutores de hostes, Castor domador de cavalos e o pugilista Polideuces, meus irmãos, que minha mãe deu à luz. Ou não seguiram para cá, da agradável Lacedemonia. Ou embora tenham vindo nas naus preparadas para o alto mar, não querem agora participar neste combate de homens, por recearem os vergonhosos insultos a meu respeito. Assim falou. Mas eles estavam enterrados no solo da vida, lá longe na Lacedemonia, na sua amada terra pátria. Entretanto arautos conduziam pela cidade os leais sacrifícios. 2 carneiros e vinho que alegra o coração, fruto da terra. Num odre de cabra. Transportu a crater relucent. O arauto e deu, assim como taças de ouro. Postando-se junto ao ancião, assim o incitou. Levanta-te, ó filho de Laomedonte. Chamam-te os melhores dos troianos domadores de cavalos e aqueus vestidos de bronze, para desceres até a planície, para jurar desleais sacrifícios. Mas Alexandre e Menelau, dileto de Ares, irão combater, com suas longas lanças pela posse da mulher. Que siga quem vencer tanto a mulher como as riquezas. Pela nossa parte, tendo jurado amizade com leais sacrifícios, habitemos Troia de férteis sulcos, e que eles regressem a Argos, apacentadora de cavalos e a Acaia de belas mulheres. Assim falou. Estremeceu o ancião e ordenou aos companheiros que atrelassem os cavalos, eles obedeceram rapidamente. Então subiu Príamo para o carro e segurou as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo e através das portas esqueias para a planície conduziram os céleres cavalos. Quando chegaram junto dos troianos e dos aqueus, desceram do carro para a terra provedora de dons, e dirigiram-se para o meio dos troianos e dos aqueus.
Logo se levantaram Agamenon, senhor dos homens, e Ulisses de 1000 ardis, os ilustres arautos reuniram os leais sacrifícios dos deuses e numa cratera misturaram vinho, vertendo depois água sobre as mãos dos reis. Com suas mãos tirou o Atrida a adaga que sempre pendia junto à longa bainha da sua espada e cortou pelos das cabeças dos carneiros, e logo os arautos os distribuíram aos melhores dos troianos e aqueus. No meio deles elevou o Atrida as mãos e assim rezou: Zeus Pai que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo. E tu, ó Sol, que tudo vês e tudo ouves. E vós, ó rios, e tu, terra. E vós que nos infernos vos vingais dos homens mortos, que com perjúrio juraram. Sede vós testemunhas, vigiai os leais sacrifícios. Na eventualidade de Alexandre matar Menelau, que fique ele com Helena e com todas as riquezas. E nós regressaremos nas naus preparadas para o alto mar. Mas na eventualidade de o loiro Menelau matar Alexandre, que os troianos devolvam Helena e todas as riquezas, e em desagravo paguem aos argivos a retribuição devida, de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. No entanto, se Príamo e os filhos de Príamo não quiserem pagar a retribuição, depois de ter morrido Alexandre, então continuarei a combater por causa da recompensa, aqui permanecendo, até que chegue ao fim da guerra. Assim disse, e degolou os carneiros com o bronze impiedoso. Depô-los depois no chão arfantes e privados de sopro vital, pois o bronze lhes tirara a força. Verteram vinho da cratera para as taças, e rezaram aos deuses que são para sempre. E assim diziam dos aqueus ou troianos: Gloriosíssimos Zeus Máximo, e vós, outros deuses imortais, a quem primeiro invalidar estes juramentos, que deste modo se lhe entornem por terra os miolos como a este vinho, deles e dos filhos, e que as mulheres sejam subjugadas por outros. Assim diziam, mas não lhes outorgaria cumprimento o Cronida. Entre eles falou então Príamo, filho de Dárdano: Ouvi-me, troianos e aqueus de belas Cnêmides. Eu próprio regressarei agora para Ílion ventosa, uma vez que não aguentaria ver com os olhos meu filho amado a combater contra Menelau, dileto de Ares. Isto sabe já Zeus e os outros deuses imortais. A qual dos dois está destinado o termo da morte? Assim falou, e o homem divino pôs no carro os carneiros. E subiu ele próprio, puxando para trás as rédeas. Junto dele montou Antenor para o carro lindíssimo. E arrepiando o caminho, voltaram para Ílion. Porém Heitor, filho de Príamo, e o divino Ulisses demarcaram primeiro um recinto, e em seguida agitaram as sortes num casco trabalhado com bronze, para se saber quem dos dois lançaria primeiro a bronzeia lança. E as hostes rezavam, elevando as mãos aos deuses. E assim diziam dos aqueus ou troianos: Zeus Pai, que reges do Ida, gloriosíssimo, máximo, aquele que trouxe tais trabalhos a ambos os povos, faz tu que entre para a mansão de Hades, e que fiquemos, pela nossa parte, com a amizade e os leais juramentos. Assim falavam. Mas no casco pegou Heitor do elmo faiscante, olhando para trás, e de imediato saltou para fora a sorte de pares. Todos se sentaram alinhados, cada um onde tinha seus cavalos de altas patas e as armas embutidas. Então sobre os seus ombros vestiu as belas armas. O divino Alexandre, esposo de Helena das belas tranças, primeiro protegeu as pernas com as belas Cnêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar protegeu o peito com a couraça, que pertencia ao irmão, Licão, com ela se vestiu. Aos ombros pôs uma espada de bronze com adereços prateados, em seguida o escudo, possante e resistente. Na altiva cabeça colocou um elmo bem trabalhado, com penacho de cavalo, e terrível era o seu movimento. Agarrou depois a forte lança, bem ajustada à sua mão, e de igual modo vestiu as armas o belicoso Menelau. Depois que se armaram, cada um do seu lado da hoste, avançaram para o meio dos troianos e dos aqueus, Lancando Alheres Temeves. E o espanto dominou. Troianos domadores de cavalos e aqueus de belas Cnêmides. Ambos se colocaram perto um do outro no local demarcado, brandindo as lanças em fúria recíproca, um contra o outro. Foi Alexandre quem primeiro atirou a lança de longa sombra, e atingiu Atrida no escudo bem equilibrado nos lados. Contudo o bronze não o atravessou, virou-se a ponta dentro do escudo possante. Em seguida com seu bronze se atirou contra ele o Atrida Menelau, com uma prece a Zeus Pai: Zeus soberano, concede que me vingue de quem errou primeiro, o divino Alexandre, e subjuga-o às minhas mãos, para que de futuro estremeça quem dos homens vindouros pense causar danos ao anfitrião que o recebeu com amizade. Assim falou, e tendo apontando a lança de longa sombra, atirou-a, atingindo Priâmida no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente,
e através do colete bem trabalhado penetrou. E junto ao flanco a lança rasgou a túnica. Mas ele desviou-se, evitando assim a negra morte. Porém o Atrida tirou da bainha a espada prateada, e desferiu de cima um golpe na saliência do elmo. Mas despedaçou-se sua espada em 3 e em 4, caindo-lhe da mão. Gemeu Atrida, olhando para o vasto céu. Zeus pai, nenhum deus é mais destrutivo que tu, pois pensara eu vingar-me da devassidão de Alexandre. Mas agora tenho nas mãos a espada partida e em vão. Atirei a lança, uma vez que não o atingiu. Assim dizendo, atirou-se a ele com um salto e agarrou-o pelo elmo com sua farta crista de penachos de cavalo. E girando com ele em volta o arrastou em direção aos aqueus, enquanto Paris sufocava por causa da fivela bem bordada debaixo do macio pescoço, justa, para que o elmo não caísse. E agora o teria arrastado Menelau com glória indizível, se Arguta não tivesse se apercebido Afrodite, filha de Zeus, que partiu a meio a fivela, feita da pele de um boi morto. E o elmo vazio foi levado pela mão firme de Menelau, que o herói atirou para o meio dos aqueus de belas Cnêmides. Depois de o fazer girar, receberam-no os fiéis companheiros. Mas ele deu novo salto, desejoso de proceder à matança, com a sua lança de bronze. Mas Afrodite arrebatou Paris, facilmente, como é próprio de uma deusa, ocultando-o com nevoeiro opaco, e deitou-o no perfumado leito nupcial. Em seguida foi ela própria chamar Helena, que encontrou na alta muralha, no meio de uma multidão de troianas. Com a mão lhe tocou a deusa no vestido perfumado, assemelhando-se a uma anciã muito idosa, cardadora de lã, que já antes quando vivia na Lacedemonia lhe cardava a bela lã e a quem Helena especialmente estimava. Assemelhando-se a ela lhe falou a divina Afrodite: chega aqui, é Alexandre que te manda regressar para casa. Pois ele está no tálamo, reclinado na cama embutida, resplandecente na sua beleza e belas roupas. Não dirias que ali foi ter depois de combater o inimigo, mas a caminho de uma dança, ou que ali se sentou tendo parado de dançar. Assim falou, agitando o coração no peito de Helena. E quando esta viu o lindíssimo pescoço da deusa, o peito suscitador de desejo e os olhos brilhantes, espantou-se e assim lhe falou, tratando-a pelo nome: Deusa surpreendent. Por que deste modo queres me enganar? Na verdade me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas da Frígia ou da agradável Meonia. Se também lá existir algum homem mortal que te é caro, visto que Menelau venceu o divino Alexandre e agora intenta levar para casa a mulher detestável que eu sou. Por isso agora aqui vieste como urdidora de enganos. Vai tu sentar-te ao lado dele, abjura os caminhos dos deuses, e que não te levem mais teus pés ao Olimpo. Em vez disso estima-o sempre e olha por ele, até que ele te faça sua mulher, ou até sua escrava. Mas eu para lá não irei, seria coisa desavergonhada tratar do leito aquele homem. No futuro as troianas, todas me censurariam. Tenho no peito dores desmedidas. Encolerizada lhe respondeu a divina Afrodite: não me enfureças, desgraçada, para que eu não te abandone e deteste do modo como agora maravilhosamente te amo, e para que eu não invente detestáveis inimizades entre troianos e dânaos, então morrerias de morte maligna. Assim falou, e amedrontou-se Helena, filha de Zeus. Caminhou em silêncio, cobrindo-se com um véu brilhante e reluzente, passando despercebida a todas as troianas, pois era a deusa que ia à frente, indicando o caminho. Quando elas chegaram ao lindíssimo palácio de Alexandre, as servas voltaram-se depressa para os seus lavores. Mas para o alto tálamo seguiu a divina entre as mulheres. Para ela colocou um assento Afrodite, deusa dos sorrisos. Em frente de Alexandre, fora a própria deusa a buscá-lo. Aí se sentou Helena, filha de Zeus detentor da égide, desviando os olhos. E assim disse ao marido: voltaste da guerra. Quem me dera que lá tivesses morrido, vencido por homem mais forte, como é o meu primeiro marido. Na verdade te vangloriaste no passado de seres melhor que Menelau, dileto de Ares, pela força das mãos e da lança. Vai lá agora desafiar Menelau, dileto de Ares, para de novo combater contigo, corpo a corpo. Mas eu própria te mando desistir, contra o loiro Menelau não combatas. Um combate corpo a corpo nem queiras contra ele lutar, insensatamente, para que não sejas vencido pela lança dele. A ela respondeu Paris com estas palavras: mulher, não fales ao meu coração com duros insultos. Hoje venceu Menelau com a ajuda de Atena, mas outra vez serei eu a vencê-lo. Também tenho deuses que me ajudam. Mas vamos agora para a cama e voltemo-nos para o amor. Nunca desta maneira o desejo me envolveu o coração, nem quando primeiro te raptei da agradável Lacedemonia, e naveguei nas naus preparadas para o alto mar.
unindo-me a ti em leito de amor numa ilha rochosa, da maneira como agora te amo e me domina o doce desejo. Assim falou e foi para a cama, e atrás dele seguiu a mulher. Enquanto eles estavam deitados na cama encordoada, o Atrida por seu lado dava passadas como um animal selvagem, para ver se em algum lado descortinava Alexandre de aspecto divino. Mas entre os famosos troianos e seus aliados, ninguém pôde mostrar Alexandre a Menelau, dileto de Ares. E não era por amizade que o teriam escondido, se o tivessem encontrado, pois para todos eles era ele mais odioso do que a negra morte. Entre eles disse então Agamenon, senhor dos homens: ouvi-me, ó troianos e dardânios e vossos aliados. A vitória coube sem dúvida a Menelau, dileto de Ares. Entregai a Argiva Helena e todas as suas riquezas, e pagai em desagravo a retribuição que parecer certa, de tal ordem que a recordem homens ainda por nascer. Assim falou o Atrida, e os outros aqueus assentiram. Canto 4. Os deuses sentados ao lado de Zeus reuniam-se em concílio, no chão de ouro, e entre eles a excelsa Hebe vertia o néctar. Brindavam-se uns aos outros com as taças douradas, ao mesmo tempo que observavam a cidade dos troianos. De imediato tentou o Cronida provocar Hera, com palavras mordazes, assim dizendo com malícia: duas são as deusas que Menelau tem como auxiliadoras. Hera, a Argiva, e Atena, a Alcmeneia. Mas elas estão aqui sentadas à distância, deliciadas a observar, ao passo que Afrodite, deusa dos sorrisos, está sempre ao lado do outro, protegendo-o do destino. Mesmo agora o salvou, quando ele pensava morrer. A vitória coube sem dúvida a Menelau, dileto de Ares. Mas pensemos agora como serão estas coisas. Se de novo agitaremos a guerra maligna e o fragor tremendo da refrega, ou se estabeleceremos a amizade entre as duas partes. Se tal coisa fosse agradável e aprazível para todos, poderia permanecer habitada a cidade de Príamo, e de novo Menelau levaria para casa Helena, a Argiva. Assim falou, por seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, a planejar desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio, embora furibunda contra Zeus pai, dominada por uma raiva selvagem. Porém Hera não conteve a ira no peito, e declarou: Cronida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Como queres tu tornar estéril e vão o meu esforço, o muito suor que suei, os meus cavalos exaustos, quando chamava o povo para trazer a desgraça a Príamo e seus filhos? Faz como entenderes. Nós, os outros deuses, não te louvaremos. Encolerizado lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens: Deusa surpreendent. Será que Príamo e seus filhos te fizeram tantos males, que incessantemente planejas arrasar a cidadela bem construída de Ilion? Se pudesses entrar dentro das portas e das altas muralhas, para devorares Príamo e seus filhos em carne crua, assim como os outros troianos, talvez apaziguasses a ira. Faz como tu quiseres, mas que no futuro este conflito não venha a ser causa de discórdia entre ti e mim. E outra coisa te direi, tu guarda-a no teu coração. Quando pela minha parte eu quiser destruir uma das tuas cidades, onde habitam homens que te são caros, não procures reter a minha cólera, mas deixa-me atuar. Também eu te presentei de bom grado, mau grado o meu coração. Pois de todas as cidades sob o sol e o céu cheio de astros, habitadas por homens que a face da terra tem sua morada, destas a que tem mais honra no meu coração é a sacra Ilion, assim como Príamo e o povo de Príamo da lança de Freixo. Nunca o meu altar teve falta do festim compartilhado, da libação ou do cheiro à gordura queimada, a honra que nos coube. A ele deu resposta era a rainha com olhos de plácida toura. Na verdade são três as cidades que me são mais queridas: Argos, Esparta e Micenas de amplas ruas. Estas poderás destruir, quando se tornarem odiosas ao teu coração. Não estou aqui em sua defesa, nem as quero enaltecer, mesmo que esteja ressentida e recuse a sua destruição. De nada me serve o ressentimento, uma vez que és mais forte. É lícito todavia que o meu esforço não fique por cumprir, pois também eu sou uma deusa, nascida donde tu nasceste, e como filha mais velha me gerou Crono de retorcidos conselhos, com honra dupla, não só porque sou mais velha, como porque sou chamada tua esposa, e tu reges todos os deuses imortais. Mas cedamos pois neste assunto um ao outro, eu a ti, e tu a mim, e todos os outros deuses imortais nos seguirão. Depressa ordena tu agora a Atena, que se dirija ao tremendo barulho da guerra dos troianos e aqueus, e que se esforce para que aos aqueus exultantes na glória, sejam os troianos os primeiros a lesar a revelia dos juramentos. Assim falou, e não lhe desobedeceu o pai dos homens e dos deuses. Logo dirigiu a Atena palavras aladas:
Vai depressa para o meio do exército dos troianos e dos aqueus. E esforça-te para que aos aqueus exultantes na glória sejam os troianos os primeiros a lesar a revelia dos juramentos. Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir. E ela lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo, tal como o astro enviado pelo cronida de retorcidos conselhos, como portento a marinheiros ou ao vasto exército de povos, estrela brilhante, de que se projetam abundantes centelhas. Assim se lançou em direção à terra Palas Atena, aterrando no meio deles com um salto, e o espanto dominou quem olhava. Troianos domadores de cavalos e aqueus de belas cnêmides. E assim diziam deles, olhando de soslaio para o outro: virá de novo a guerra maligna e o fragor tremendo. Da refrega, ou então entre ambas as partes estabelece Zeus a amizade, ele que dispensa a guerra aos homens. Deste modo falavam dos aqueus ou dos troianos. Porém Atena entrou pelo meio dos troianos, assemelhando-se a um homem, a Laódoco, filho de Antenor, forte lanceiro. Pôs-se à procura de Pândaro igual dos deuses, até o encontrar. E encontrou o forte e irrepreensível filho de Licaon ali em pé. Em torno dele estavam as possantes fileiras de combate das tropas, portadoras de escudo, que o seguiram desde as correntes do Esepo. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe palavras aladas: quererás tu seguir o meu conselho, ó fogoso filho de Licaon? Ousarias então disparar uma célere flecha contra Menelau, assim obtendo favor e glória entre todos os troianos, principalmente, dentre todos, do rei Alexandre. Dele receberias de certo em primeiro lugar dons resplandecentes, se ele visse o belicoso Menelau, filho de Atreu, atingido pela tua seta e deposto em cima da pira dolorosa. Dispara pois uma seta contra o glorioso Menelau, e promete a Apolo-lhe seu duo arco glorioso, que lhe oferecerás uma famosa hecatombe dos primeiros cordeiros, nascidos, quando regressares para casa, a sacra cidadela de Zeleia. Assim falou Atena, persuadindo o tino aquele desatinado. Logo tirou Pândaro o arco bem polido, do chifre de um bode selvagem, que outrora ele próprio atingira debaixo do peito. Depois de esperar que saísse da rocha, ferindo-o no peito, de tal modo que o bode caiu para trás num recesso da rocha. Os chifres nasciam-lhe da cabeça com 16 pés de comprimento, e o artífice de chifres ajustara-os bem, alisando tudo com cuidado e adornando a ponta com ouro. Foi este o arco que ele retesou, depois de o ter apoiado bem no chão, e os valentes companheiros seguraram diante dele os escudos, não fossem levantar-se os filhos belicosos dos aqueus, antes de ter sido atingido o belicoso Menelau, filho de Atreu. Abriu então o tampo da aljava e de lá tirou uma seta que não fora ainda disparada, aladas, baluarte de negras dores. E rapidamente ajustou a corda à flecha amarga, prometendo a Apolo-lhe seu duo arco glorioso, que lhe oferecia uma famosa hecatombe dos primeiros cordeiros, nascidos, quando regressasse a casa, a sacra cidadela de Zeleia. Em simultâneo puxou os entalhes da seta e da corda bovina. Aproximou a corda do peito, e do arco, a ponta de ferro. Depois que esticou o grande arco em movimento circular, ressoou o arco, vibrou alto a corda, e apressou-se rápida. A flecha aguda, desejosa de voar por entre a multidão. Mas de ti, ó Menelau, não se esqueceram os imortais deuses. Bem-aventurados, antes de mais a filha de Zeus que conduz as hostes, que se postou junto de ti desviou a flecha pontiaguda. Desviou-a da pele, do mesmo modo que uma mãe afasta uma mosca do filho deitado sob o efeito do sono suave. E ela própria guiou a seta até ao ponto onde as douradas pregadeiras do cinto e o colete duplo se sobrepunham. Embateu contra o fecho do cinto a seta amarga. E, atravessando depois o cinto de adornos variegados, penetrou o colete ricamente trabalhado e o saio que ele vestia, como proteção para o corpo e barreira contra os dardos, o qual mais que tudo protegia. Também através dele penetrou. Deste modo feriu a seta a parte de fora da carne, e logo jorrou da ferida o negro sangue, tal como quando uma mulher tinge de púrpura o marfim, mulher da Meunia ou da Cária, para adornar o bocete dos cavalos, e jaz na câmara de tesouros e muitos são os cavaleiros que desejam levá-lo, mas ali permanece como adorno do rei, adereço com o qual tanto o cavaleiro como o cavalo se glorificam. Do mesmo modo, ó Menelau, se te tingiram as coxas de sangue, as tuas lindas coxas, as pernas e os belos tornozelos por baixo. Estremeceu em seguida Agamenon, soberano dos homens, quando se apercebeu do negro sangue a jorrar da ferida. Estremeceu também o próprio Menelau, dileto de Ares. Mas quando viu que estavam de fora o Atílio e as barbas, de novo se lhe animou a coragem no peito. Com um profundo gemido lhes falou o poderoso Agamenon, segurando a mão de Menelau,
e gemeram também os companheiros. Querido irmão, foi para morreres que sacrificamos com juramentos, colocando-te para combateres só à frente de aqueus e troianos, visto que deste modo os troianos te atingiram, calcando os leais. Juramentos. Mas não é vão o juramento, nem o sangue dos carneiros, nem as libações e apertos de mão, em que nós confiamos. Mesmo que em seguida não outorgue cumprimento o Olímpio, mais tarde outorgá-lo-á, e grande será a expiação deles, com as próprias cabeças, com as das mulheres e dos filhos. Pois isto eu bem sei no espírito e no coração. Virá o dia em que será destruída a sacra Ilion, assim como Príamo e o povo de Príamo da lança de Freixo. E Zeus, o excelso filho de Crono, que no éter habita, agitará sobre eles todos a escura égide em retaliação. Por este dolo, não ficarão estas coisas sem cumprimento. Mas terei por tua causa uma dor terrível, ó Menelau, se morreres preenchendo o destino da tua vida. E eu regressaria frustrado a sedenta Argos, pois logo em seguida se lembrarão os aqueus da terra pátria. E assim a Príamo e aos troianos deixaríamos a soberba. Helena, a Argiva. E os teus ossos se decomporão ao jazeres. Na terra de Troia, sem teres cumprido a tarefa. E algum dos arrogantes troianos assim diria, ao saltar para cima do túmulo do glorioso Menelau: quem dera que do mesmo modo contra todos Agamenon cumprisse a sua ira, tal como agora conduziu para cá o exército dos aqueus e logo partiu para casa, para a amada terra pátria, com as naus vazias, tendo aqui deixado o nobre Menelau. Assim falará alguém, e que então me engula a vasta terra. Encorajando-o lhe dirigiu a palavra o loiro Menelau: anima-te e não assustes a hoste dos aqueus. Não foi mortal a ferida da aguda seta, mas protegeu-me. O cinto faiscante debaixo dele o cinturão e o saio, fabricado por homens que trabalham o bronze. Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamenon: quem dera que assim seja, ó caro Menelau. Mas o médico examinará a ferida e nela porá fármacos para acalmar as negras dores. Falou, e dirigiu a palavra a Taltíbio, o divino arauto. Taltíbio, chama aqui o mais depressa possível Macaon, filho de Asclépio, o médico irrepreensível, para que veja o belicoso Menelau, filho de Atreu, a quem atingiu com a seta certo homem, bom conhecedor do arco, troiano ou lício, ficando ele com a glória, e nós com o sofrimento. Assim falou, e o arauto, tendo ouvido, não lhe desobedeceu. Foi por entre o povo dos aqueus vestidos de bronze, à procura do herói Macaon, viu-o em pé, e em torno dele estavam as possantes fileiras de combate de tropas portadoras de escudo, que o seguiram de Trica apacentadora de cavalos. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe palavras aladas: levanta-te, ó filho de Asclépio, chama-te o poderoso Agamenon, para veres Menelau, o belicoso comandante dos aqueus, a quem atingiu com a seta certo homem, bom conhecedor do arco, troiano ou lício, ficando ele com a glória, e nós com o sofrimento. Assim falou, incitando-lhe no peito o coração. Foram por entre a turba do vasto exército dos aqueus. Mas quando chegaram aonde estava o loiro Menelau, ferido, em torno dele reunidos em círculos mais nobres, no meio deles estacou o homem semelhante aos deuses, e logo do fecho do cinto arrancou a flecha, da qual, ao ser arrancada se quebraram as barbas pontiagudas. Desapertou o cinto faiscante e o cinturão por baixo, e o saio fabricado por homens que trabalham o bronze. Porém quando viu a ferida, onde embatera a seta aguda, chupou dela o sangue, bom conhecedor, nela pôs fármacos apaziguadores, que Quiron benevolente oferecerá a seu pai. Enquanto se ocupavam de Menelau, excelente em auxílio, avançavam as fileiras de troianos portadores de escudos. E os aqueus vestiram de novo as armas, lembrados da peleja. Então não terias visto a descansar o divino Agamenon, nem a esquivar-se, nem privado da vontade de combater, mas apressando-se para a luta glorificadora de homens. Deixou os cavalos e o carro com variegados adornos de bronze. E à distância os cavalos arfantes retinha seu escudeiro, Eurimedonte, filho de Pireu, filho de Ptolemeu, a quem ordenou que os mantivesse perto, para quando o cansaço lhe tomasse os membros ao dar as ordens às tropas. Mas ele próprio percorreu a pé as fileiras de homens, e aqueles dentre os dânaos de velozes poldros que ele visse, apressados, junto desses parava para os encorajar com palavras: argivos, nada percais da vossa coragem furiosa, pois de mentiras não será auxiliador Zeus Pai. Aqueles que primeiro agridem a revelia dos juramentos, desses comerão de certo os abutres as tenras carnes. Pela nossa parte, levaremos as esposas deles e as crianças, pequenas nas naus, quando tomarmos a cidadela. A quem ele visse esquivando-se da guerra odiosa, a esse ele repreendia com palavras furiosas:
Argivos fanfarrões, vergonhosos, não tendes respeito? Porque assim ficais de pé, atarantados, como gamos, que após terem percorrido uma grande planície se cansam. E ali ficam estacados, sem qualquer força no espírito. É assim que vós estáis, atarantados, e não combateis. Será que estáis à espera que se aproximem os troianos das naus de belas proas junto à orla do mar cinzento, para ver se sobre vós estende a mão o filho de Crono? Com tais comandos percorria as fileiras dos homens. E ao percorrer a turba de homens chegou aos cretenses, que vestiam as armas em volta do fogoso Idomeneu. Idomeneu estava na linha de frente, semelhante a um javali. Na sua força, Meríones incitava as falanges da retaguarda. Ao vê-lo se regozijou Agamenon, soberano dos homens, e logo interpelou Idomeneu com palavras suaves. Idomeneu, honro-te acima dos outros dânaos de poldros velozes, tanto na guerra como em tarefas de outra ordem. E no festim, quando o vinho frisante dos anciãos, os mais nobres dos argivos misturam na cratera. Pois embora os outros aqueus de longos cabelos bebam, a porção que lhes compete, cheia está sempre a tua taça, tal como a minha, para beberes sempre que te pedir o coração. Vai pois para a guerra, como o homem que antes afirmava ser. A ele deu então resposta Idomeneu, condutor dos cretenses. Atrida, serei certamente para ti um fiel companheiro, tal como primeiro fiz a promessa e dei a garantia. Mas vai agora incitar os outros aqueus de longos cabelos, para que combatamos rapidamente, visto que os troianos invalidaram os juramentos, e doravante terão a morte e o destino, porque agrediram primeiro a revelia dos juramentos. Assim falou, e o Atrida passou à frente, com regozijo no coração. E ao percorrer a turba dos homens chegou junto dos dois ajantes, que vestiam as armas no meio de uma nuvem de infantaria. Tal como da sua atalaia o homem cabreiro vê uma nuvem, avançando por cima do mar, impelida pelo sopro do Zéfiro. E na distância a que se encontra lhe parece a nuvem mais negra, que betume ao avançar por cima do mar, trazendo um grande vendaval. E treme ao vê-la e conduz o rebanho para dentro de uma gruta. Assim junto dos dois ajantes se moviam os densos batalhões de mancebos criados por Zeus para a guerra furiosa. Batalhões negros, de que se espetavam escudos e lanças. E regozijou-se ao vê-los o poderoso Agamenon, e falando-lhes proferiu palavras aladas. Ó ajantes, comandantes dos aqueus vestidos de bronze, a vós não dou ordens, pois tal não me ficaria bem. Vós mesmos incitareis as vossas tropas a lutar com afinco. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que nos peitos de todos houvesse corações como os vossos. Rapidamente se vergaria a cidade de Príamo soberano, e pelas nossas mãos seria tomada e saqueada. Assim dizendo, deixou-os ali e foi ter com outros. Em seguida encontrou Nestor, o límpido orador de Pilos, dispondo seus companheiros e incitando-os a combater, em torno do possante Pelagon, de Alastor, de Crômio, do poderoso Hemon e de Biante, pastor do povo. Dispôs primeiro os cavaleiros com seus cavalos e carros. Por trás colocou muita e valente infantaria, que seria o baluarte da guerra. No meio colocou os covardes, para que tivessem de combater à força, a sua revelia. Estava a dar as ordens aos cavaleiros, para controlarem os cavalos em vez de os atirarem para o meio do tumulto. Que confiante na destreza de cavaleiro e na coragem, nenhum de vós pretenda combater os troianos isolado, à frente dos outros, e que também não arrepie caminho, pois sereis deste modo mais vulneráveis. Mas aquele que consiga com seu carro aproximar-se do carro inimigo, que esse atire a lança, pois assim será muito melhor. Foi desta maneira que os antigos destruíram cidades e muralhas, tendo no peito este espírito, este coração. Assim os incitava o ancião, conhecedor de guerras antigas. Ao vê-lo se regozijou o poderoso Agamenon, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Ancião, provera que, à semelhança do coração no teu peito, também os teus membros te obedecessem e fosse firme a tua força. Mas a velhice que chega a todos te oprime. Quem dera que outro tivesse a tua idade, e que tu próprio fosses um dos mancebos. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Atrida, muito quereria eu ser aquele que fui, quando matei o divino Ereutálion. Mas não é de uma vez, que aos homens os deuses dão todas as coisas. Nessa altura era eu um mancebo, agora sobreveio a velhice. Mas permanecerei entre os cavaleiros, dar-lhes-ei coragem. Com as minhas decisões e palavras, é esse o privilégio dos anciãos. Combaterão com lanças os jovens lanceiros, mais novos que eu e por isso mais confiantes na sua força. Assim falou, e o Atrida passou à frente, com regozijo no coração. Encontrou em pé Menesteu, condutor de cavalos, filho de Peteu. Em seu redor estavam os atenienses, peritos no grito de guerra.
E perto estava também Ulisses de 1000 ardis, e junto dele estavam as fileiras dos cefalênios, a quem não faltava força, estacadas, pois a hoste não tinha ouvido o grito de guerra, pois só recentemente tinham sido postas em movimento. As falanges de troianos domadores de cavalos e aqueus estavam por isso à espera do momento em que outro batalhão dos aqueus avançasse contra os troianos, para assim dar início à guerra. Quando os viu, repreendeu-os Agamemnon, soberano dos homens, e falando-lhes proferiu palavras aladas. Ó filho de Peteu, rei criado por Zeus, e tu, perito em dolos malignos, zeloso do teu proveito, por que razão ficais assim para trás, à espera dos outros? Ficava-vos melhor se vos colocasseis entre os primeiros, e assim enfrentasseis as labaredas da guerra, pois sois os primeiros a ouvir o meu chamamento. Quando nós aqueus preparamos um banquete para os anciãos, aí vos comprazeis a comer carne assada e a beber taças de vinho doce como mel, tanto quanto quereis. Mas agora gostaríeis de ver 10 batalhões dos aqueus a combater à vossa frente com o bronze impiedoso. Fitando-o com sobrolho carregado, respondeu o astucioso Ulisses. Atrida, que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Como podes tu dizer que rejeitamos a guerra, quando nós aqueus levamos a guerra afiada contra os troianos domadores de cavalos? Verás, se assim quiseres e se por tal sentires algum interesse, o amado pai de Telêmaco no meio dos combatentes dianteiros dos troianos domadores de cavalos, proferiste palavras de vento. Com um sorriso lhe deu resposta o poderoso Agamemnon, quando o viu encolerizado, e retirou aquilo que dissera. Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis, não te repreendo em demasia, nem te dou ordens, pois sei que o coração no teu peito é conhecedor. De pensamento benévolo, tu pensa como eu. Mas o desagravo virá no futuro, se alguma palavra maldosa foi proferida, que de tudo isto os deuses não aproveitem nada. Assim dizendo, deixou-o ali e foi ao encontro de outros. Encontrou o filho de Tideu, Diomedes de altivo coração, em pé junto aos cavalos e aos carros bem articulados. Junto dele estava Estênelo, filho de Capaneu. Quando o viu, repreendeu Agamemnon, soberano dos homens, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Ah, filho do fogoso Tideu, domador de cavalos, por que excitas? Por que olhas para as alas da guerra? Deste modo não tinha Tideu o costume de ficar para trás, mas combatia os inimigos muito à frente dos companheiros. Segundo diz quem o viu esforçando-se na guerra, pela minha parte, nunca o conheci nem vi, mas dizem que ele era superior aos outros. Uma vez veio até Micenas, mas não com intento belicoso, como hóspede do divino Polinices, para juntar um exército. Nesse tempo levavam a guerra contra as sagradas muralhas de Tebas, e muito suplicavam eles para que lhes concedessem famosos aliados. E os micênios queriam atendê-los e assentiam quando pediam. Mas Zeus desviou as decisões, mostrando portentos desfavoráveis. Depois que partiram e estavam já a caminho, chegaram ao asopo de fundos juncais reclinado na relva. Foi aí que os aqueus mandaram Tideu numa missão. E ele foi, encontrando muitos dos filhos de Cadmo, banqueteando-se em casa da força de Etéocles. Então, embora estrangeiro, não teve receio o cavaleiro Tideu, apesar de só no meio de tantos filhos de Cadmo. Desafiou-os para as contendas atléticas, e tudo ele ganhou, facilmente, pois quem o ajudava era a deusa Atena. Mas encolerizaram-se os filhos de Cadmo, chicoteadores de cavalos, e quando ele regressava armaram uma forte cilada. De 50 mancebos. 2 destes comandavam. Meon, filho de Hemon, igual dos deuses imortais. E o filho de Autófono, o seguro guerreiro Polifontes. Mas Tideu fez desabar sobre eles um destino vergonhoso. E matou-os a todos, só a um deixou que regressasse à casa. Mandou embora Meon, obedecendo aos portentos dos deuses. Tal era Tideu da Etólia, mas o filho que gerou é pior que ele na guerra, embora seja melhor na conversa. Assim falou, mas nada lhe respondeu o possante Diomedes, por respeito para com a reprimenda do rei venerando. Mas deu-lhe resposta o filho do glorioso Capaneu. Atrida, não profiras mentiras, quando sabes dizer a verdade. Nós declaramo-nos de longe melhores que os nossos pais. Conquistamos a sede da Heptá pela Tebas, quando ambos juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais forte, tendo acreditado nos portentos divinos e na ajuda de Zeus. Por seu lado, pereceram eles devido à sua própria loucura. Por isso não coloques os nossos pais em honra igual à nossa. Fitando com sobrolho carregado, respondeu o forte Diomedes. Amigo, fica em silêncio e obedece às minhas palavras. Não considero vergonhoso que Agamemnon, pastor do povo, incite a combater os aqueus de belas Cnêmides. Dele será a glória, na eventualidade de os aqueus
chacinarem os troianos e tomarem a sacra Ilion. E sobre ele se abaterá o sofrimento, se forem os aqueus chacinados. Que agora tu e eu nos concentremos na coragem feroz. Assim falando, saltou armado do carro para o chão. E terrivelmente ressoou o bronze sobre o peito do soberano. Que avançava, o medo até teria dominado quem era corajoso. Tal como na praia de muitos ecos as ondas do mar são impelidas, em rápida sucessão pelo sopro do zéfiro, e surge primeiro a crista no mar alto, mas depois ao rebentar contra a terra firme, emite um enorme bramido e em torno dos promontórios incha e se levanta, cuspindo no ar a espuma salgada. Assim avançavam em rápida sucessão as falanges dos Dânaos para a guerra incessante, e cada um dos comandantes dava ordens aos seus soldados, mas os outros marchavam em silêncio. Nem terias te apercebido de que toda aquela tropa que avançava tinha voz no peito, pois todos se calavam, com medo dos comandantes, e em torno de todos reluziam as armas embutidas, com as quais avançavam vestidos. Quanto aos troianos, tal como as ovelhas de um homem rico, esperam em número incontável pela ordenha do alvo leite, balindo sem cessar porque ouvem as vozes dos cordeiros. Assim se elevou o clamor dos troianos pelo vasto exército. É que não tinham todos a mesma fala, nem a mesma língua, mas as línguas estavam misturadas, pois eram povos de muitas terras. Aos troianos incitava Ares, aos aqueus, Atena de olhos esverdeados. Assim como o terror, o medo e a discórdia sempre furibunda. Irmã e amiga de Ares, matador de homens. Ela que primeiro levanta um pouco a cabeça, mas depois fixa a cabeça no céu, enquanto caminha sobre a terra. Foi ela que atirou para o meio deles o conflito que chega a todos, ao percorrer toda a turba, assim aumentando os gemidos dos homens. Quando chegaram ao mesmo local para se enfrentarem uns aos outros, brandiram todos juntos os escudos, as lanças e a fúria de homens, de bronzias couraças, e os escudos cravados de adornos. Embateram uns contra os outros e surgiu um estrépito tremendo. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens, que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue, tal como os rios invernosos se precipitam das montanhas, atirando juntos o enorme caudal para a embocadura de dois vales, e das poderosas nascentes vem lançar as águas num oco desfiladeiro. E lá longe nas montanhas o pastor chega a ouvir-lhes o estrondo. Assim era o eco e o terror dos que embatiam uns contra os outros. Foi Antíloco o primeiro a matar um homem armado dos troianos, um valente que combatia na primeira linha. Equepolo, filho de Talísio, primeiro desferiu-lhe um golpe no elmo com crinas de cavalo, e pela testa adentro lhe empurrou a lança, além do osso. Foi a ponta de bronze e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Tombou em combate mortal como se desmorona uma muralha. Ao cair agarrou-lhe pelos pés o poderoso Elefenor, filho de Calcodonte, magnânimo comandante dos Abantes, procurando arrastá-lo para longe dos projéteis, para depressa o despir das armas. Mas foi curta a duração do seu esforço, pois enquanto arrastava o cadáver o avistou o magnânimo Agenor, e nas costelas, que deixará expostas a descoberto do escudo, o feriu com um golpe da bronzea lança, deslaçando-lhe os membros. Assim o deixou o sopro vital, e sobre o seu corpo começou a luta penosa de troianos e aqueus. Como lobos se atiravam eles uns aos outros, e cada homem por outro homem era derrubado. Então atingiu Ájax, filho de Telamon, o filho de Antêmion, o florescente Simoésio, ainda solteiro, que outrora a mãe dera à luz junto às correntes do Simoente, quando descia do Ida, pois aí se dirigira com os pais para ver os rebanhos. Por essa razão lhe puseram o nome de Simoésio, mas aos pais não restituiu o que gastaram ao criá-lo, pois breve foi a sua vida, subjugado como foi pela lança do magnânimo Ájax. Enquanto avançava entre os primeiros foi atingido no peito, junto ao mamilo direito, e completamente lhe trespassou o ombro a lança de bronze. No chão caiu como o álamo, que cresceu nas terras baixas de uma grande pradaria, liso, mas com ramos viçosos na parte de cima. Álamo que com o ferro fulgente o homem fazedor de carros cortou para com ele fabricar um lindíssimo carro, e que deixou a secar, jazente, na ribeira de um rio. Deste modo Ájax, criado por Zeus, matou Simoésio, filho de Antêmion, e no meio da confusão contra ele atirou Antifo da couraça faiscante, filho de Príamo, a lança pontiaguda. Mas não lhe acertou, atingindo antes na virilha Leuco, valente companheiro de Ulisses, que arrastava um cadáver. Tombou em cima dele, largando a mão do cadáver. Pela morte dele muito se encolerizou Ulisses, que avançou através da linha de frente armado de bronze faiscante. Posicionou-se perto e arremessou a lança reluzente. Olhando em redor, os troianos recuaram perante o arremesso do guerreiro.
E não foi em vão que lançou, mas atingiu o filho ilegítimo de Príamo, Democonte, que viera de Ábido, dos estábulos de rápidas éguas. Foi ele que Ulisses, irado por causa do companheiro, atingiu na têmpora com a lança, cuja ponta de bronze penetrou através da outra têmpora. A escuridão cobriu-lhe os olhos. Caiu com um estrondo e as armas ressoaram em torno dele. Cederam terreno os combatentes dianteiros e o glorioso Heitor. Os argivos elevaram um grande grito, recolheram os cadáveres e investiram em frente. Indignou-se Apolo, que observava a partir de Pérgamo, e assim gritou aos troianos: Levantez-vous, o troiano domador de cavalo. Não cedais na peleja aos argivos, pois a sua pele não é de pedra, nem de ferro quando é ferida pelo bronze que rasga a carne. E Aquiles, filho de Tétis das belas tranças, não está combatendo, mas encontra-se junto às naus remoendo a cólera no coração. Assim gritou da cidade o Deus terrível. Porém aos aqueus incitava a filha de Zeus, a gloriosíssima Tritogênia, que avançava pelo meio da turba quando os via a desistir. Então Diores, filho de Amarinceu, foi acorrentado pelo destino. Foi atingido na perna direita junto ao calcanhar por uma pedra lacerante, fora o comandante dos Trácios que a atirara. Piro, filho de Ímbraso, que até ali viera do Eno. Tanto os nervos como os ossos a pedra impiedosa esmagou. E ele caiu para trás no pó, enquanto estendia ambas as mãos aos queridos companheiros. A vida saía-lhe pela boca. Mas quem o atingira, Piro, veio correndo, e desferiu-lhe um golpe junto ao umbigo. Logo todas as vísceras se entornaram no chão e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Porém a Piro que recuava atingiu com a lança Toas da Etólia, no peito acima do mamilo. O bronze fixou-se em seus pulmões. Aproximou-se então Toas, que logo lhe arrancou do peito a lança possante, desembainhando a espada afiada. Desferiu-lhe um golpe no estômago, assim tirando-lhe a vida. Mas não o despiu das suas armas, pois em volta dele estavam os companheiros trácios, com o cabelo no alto da cabeça, segurando nas mãos as lanças compridas. Embora fosse alto, potente e soberbo, repeliram-no e ele teve de ceder e recuar. Deste modo estavam ambos, lado a lado, estatelados no chão. Dos Trácios, um, e dos epeios vestidos de bronze, outro. Os comandantes. E em torno deles jaziam mortos muitos outros. Nesse momento já ninguém entraria de ânimo leve no combate. Ninguém que sem ter sido atingido ou ferido pelo bronze afiado circulasse ali no meio e fosse levado pela mão por Palas Atena, por ela protegido do arremesso de projéteis. Pois naquele dia jazeram muitos troianos e aqueus, uns ao lado dos outros, com o rosto virado para o chão.